sábado, aventureiro! Meu nome é Patrícia, eu sou secretária do Clube de Aventureiros Falcões Kids. E você sabe o que a gente está comemorando hoje? Eu aposto que você sabe sim, porque nós fazemos a maior festa nesse dia. Hoje é o nosso dia, o dia do aventureiro. E nós comemoramos isso de uma forma mundial, viu? E olha só, também é o dia mundial da criança adventista. Parabéns para você, criança! Hoje é o seu dia. E para você que ainda não conhece o Clube de Aventureiro, para você um recadinho agora, pai. Você não pode deixar o seu filho ficar fora dessa. Ele precisa saber e conhecer o melhor jeito de ser criança. Aqui no Clube de Aventureiros trabalhamos a parte física, mental e espiritual do seu filho. Num ambiente agradável, ensinamos para eles as melhores lições da Bíblia. Trabalhamos com crianças de 6 a 9 anos. E para você que já é aventureiro, parabéns pela sua primeira decisão, que inclusive é o tema da nossa programação de hoje. Minha primeira decisão. E para darmos início ao nosso programa, atenção aventureiros, de pé 1, 2. Para o voto, posição. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Descansar, posição. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Voto à Bíblia. Posição. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Abaixar a posição. No toque de 3, vamos entoar o hino dos aventureiros. 1, 2, 3. Posição para oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia tão especial para todos nós aventureiros. Queremos te agradecer e queremos te pedir que o Senhor continue conosco durante o culto, abençoando o nosso pastor e que a mensagem possa vir falar aos nossos corações, ó Deus. Te agradecemos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Descansar a posição. E agora nós teremos uma mensagem toda especial preparada pelo nosso pastor Jefferson. Feliz sábado a todos. Olá, feliz sábado, bom dia para você, querido aventureiro. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Um feliz dia do aventureiro para você. E hoje também nós estamos comemorando o Dia da Criança Adventista. Louvado seja Deus por sua vida, por tudo aquilo que você tem feito para adorar o nome do nosso Deus, do Papai do Céu que está cuidando de nós, não é verdade?
É verdade que hoje nós estamos comemorando o Dia dos Aventureiros e da Criança Adventista de uma maneira diferente. Vamos completar já 11 sábados que nós não estamos indo congregar dentro da igreja. É isso mesmo, 11 sábados. Eu nunca passei tanto tempo assim sem deixar de estar dentro da igreja. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também está sentindo falta, né, desse convívio, de estarmos ali na escola sabatina, no momento do culto, na história das crianças, nas atividades à tarde com os aventureiros, nas reuniões. Mas a igreja não parou e por isso nós estamos aqui. Em especial, todos os sábados e domingos nós temos as nossas atividades dos aventureiros e louvado seja Deus por tudo isso. A minha motivação é que eu e você possamos continuar orando ao nosso Deus, pedindo para Ele fazer o melhor por mim e por você, pela nossa casa e pela nossa família, e nos dando forças de vontade para cada dia mais continuarmos fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, sermos obedientes. Não é verdade? Bom, eu quero mandar um abraço muito especial nesse sábado especial para os nossos queridos irmãos aqui do Distrito do Jardim das Oliveiras, as nossas 5 igrejas. Quero também mandar um abraço com muito carinho para os 2 clubes de aventureiros que nós temos aqui no nosso distrito, na igreja do Jardim Mabel e na igreja também do Jardim das Oliveiras. É muito bom fazer parte desta família aventureiros e também estar com os nossos pequenos, dia após dia, ensinando, motivando e mostrando para eles que a nossa vida é feita de decisões e as melhores decisões que nós precisamos tomar é ao lado de Jesus. Bom, nós temos vivido aí por várias situações nesse momento de confinamento que nós estamos, mas eu quero dizer para vocês que nós como igreja, nós temos orado incessantemente para que Deus acalme o nosso coração e faça sempre o melhor. Não sei se em algum momento você teve alguma notícia de alguém que ficou doente com esse vírus que está acontecendo aí em todo o mundo e também está afetando aqui a nossa região. Mas eu te motivo para que nós possamos orar juntos pelas famílias, não é, que estão precisando agora de um carinho especial, estão precisando do cuidado de Deus em relação a esse vírus, essa doença e as outras também que vêm surgindo. Não é? Nós não sabemos ainda quando nós voltaremos fisicamente para a igreja. Mas enquanto isso não acontece, eu te faço um apelo para que você continue dentro da sua casa adorando a Deus. Sim, adorando a Deus. Com o papai, com a mamãe, com os irmãos, os pais. De maneira especial, quero me dirigir a vocês agora, que eu e você como pais possamos cada dia mais ensinar para os nossos filhos, né, o caminho verdadeiro, estando ao lado de Jesus. Eu não tenho dúvidas que tudo isso que está acontecendo é um prelúdio da volta de Jesus. E eu e você estamos tendo a oportunidade de cada dia mais nos consagrarmos nas verdades daquilo que o Senhor tem para nós, mediante a profecia, dizendo que um dia Jesus voltaria. Eu sonho com esse dia, em ver Jesus voltar, estar com a minha família, estar com os meus amigos e, acima de tudo, poder adorar a Deus a cada dia, junto com Ele, face a face, lá no céu. E depois viver a vida eterna aqui nesta terra, num lugar sem morte, sem tristeza, sem dor. Mas enquanto isso não acontece, eu e você precisamos tomar fortes decisões ao lado de Cristo, não é verdade? Deixa eu te perguntar, como tem sido sua semana? Escreva aqui na nossa página, nós temos essa página nova que foi criada aqui da Igreja do Jardim Mabel, e nessa página nós estaremos postando vídeos, postando sermões, estaremos aqui postando materiais para beneficiar a nossa igreja local, o nosso distrito e todos aqueles irmãos que tiverem contato. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, eu já te convido para você aí clicar no sininho e poder aí também dar um like e se inscrever na nossa página para você ser abençoado com os materiais que nós estaremos publicando aqui, tá bom? Também te convido para que juntos nós possamos mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que a melhor solução é estarem ao lado de Cristo, não é verdade? Bom, eu quero nesta manhã me direcionar a este grupo muito especial que são os aventureiros e as nossas crianças adventistas e todos aqueles que estão assistindo, mas esse público que nós falamos que é o futuro da nossa igreja. Alguns dias atrás eu ouvi um sermão e no sermão o pastor dizia que uma ocasião
ele também ouviu de um outro pastor usando esta expressão. Nós sempre escutamos, né, que as crianças, os jovens são o futuro da nossa igreja. E ele discordava desta colocação. E eu fiquei intrigado quando ele disse que discordava desta colocação. E aí então ele disse que, na verdade, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não são o futuro da nossa igreja. A igreja é o futuro dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Então, eu e você precisamos estar sempre agarrados em Cristo Jesus, nos princípios que a Bíblia nos mostra, que Deus nos deixa, para que possamos conduzir os nossos filhos e para que a igreja continue sendo o futuro deles, sim. Eu me recordo que quando era criança, muitas vezes eu ia para a igreja com a minha mãe e nós tínhamos que caminhar quase 4 quilômetros, de 3 a 4 quilômetros para chegar à igreja, e empurrávamos a cadeira de rodas da minha irmã. E às vezes eu ficava meio com preguiça de ir na igreja, né? E minha mãe sempre me incentivava, me motivava. Algumas vezes eu ia emburrado, assim, quando adolescente, quando criança, né? Porque estava cansado. Cansado de não fazer nada, mas estava cansado. Dava essa desculpa. E minha mãe sempre me incentivou, me motivou a estar na igreja. Hoje eu louvo a Deus e agradeço por ela ter agido desta maneira comigo. Papai, mamãe. Eu e você temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos. Quero já também deixar aqui um abraço muito especial para os nossos diretores dos clubes, para os nossos líderes que têm apoiado este ministério dos aventureiros, para as nossas professoras de escola sabatina que têm apoiado as nossas crianças a participarem cada vez mais das atividades que nós motivamos, mostramos e mostrando principalmente Jesus para elas, para que elas reconheçam que Jesus é o único caminho, né? Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 6 é o texto que nós vamos ler no dia de hoje. O título do nosso sermão desta manhã, eu estou aqui com a minha colinha, vou até olhar ali, é Minha Primeira Decisão. Você sabia que ao longo da nossa vida nós fazemos cerca de 1000 decisões diariamente? Todos os dias nós temos escolhas e decisões. E uma pesquisa diz que nós fazemos em torno de 1000 decisões diárias. Sabia que você decide tanto assim ao longo de um dia? Sim, nós tomamos muitas decisões. Agora, a minha pergunta para você, será que as nossas decisões têm sido as melhores decisões e são aprovadas por Deus, essas decisões que nós temos tomado? Eu te convido para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, como mencionei, capítulo 6, e nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 5 e alguns outros versos deste texto. E aqui nós vamos entender a decisão que Daniel tomou perante uma situação que ele viveu. Uma história bem conhecida, mas mesmo assim eu quero compartilhar com você para nós tirarmos algumas lições. Antes, você já encontrou? Eu espero que sim, não é? Enquanto eu estou falando aqui, você está folheando aí, não é? Daniel é o Antigo Testamento, ok? E eu espero que você tenha encontrado. E antes de nós lermos esse texto, eu queria te convidar para você fechar os seus olhos e nós podermos fazer uma oração ao nosso Deus. Pode ser? Feche os seus olhos aí. Deus querido, hoje, nesta manhã, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós te louvamos e queremos continuar entregando as nossas vidas em tuas mãos. Chegou o momento agora de nós estudarmos a Tua Palavra, abrirmos a Santa Bíblia e podermos falar do Teu amor. Portanto, se faça presente aqui entre nós. Queremos que o Senhor nos dê a compreensão deste texto e que possamos seguir estes exemplos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acompanhe então o livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia é uma Bíblia chamada Nova Versão Transformadora. Ela traz uma linguagem mais atualizada, mas o contexto daquilo que eu vou ler é o mesmo que está aí na tua Bíblia, tá bom? Olha só, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, olha, o rei Dário resolveu dividir o seu reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei.
Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores dos altos funcionários. Por causa de sua capacidade, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha no modo de como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhes disseram: que o rei Dário viva sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários e conselheiros e governadores, estamos todos de acordo com que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, de ordem para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a algum divino, ou que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Este é o texto onde Daniel teve que se mostrar íntegro. É interessante nós vermos na história de Daniel como ela é inspiradora. Daniel estava vivendo em um reino que não era o seu, mas como sempre escolhia ser fiel a Deus, cuidava dele e o fazia próspero cada vez mais. Assim como nós lemos aqui, Daniel, ele era obediente a Deus, Daniel, ele prosperava cada vez mais, ele fazia tudo com sabedoria e ele já tinha uma boa posição ali perante Dário. E interessante que Daniel, ele era fiel e eles não encontraram nada que abonasse a Daniel. Na verdade, eles estavam querendo o lugar de Daniel. E porque o rei tinha a ideia de colocar Daniel como líder geral de todos, eles começaram a ficar com ciúmes. E por essa razão, eles tentaram buscar uma maneira de poder tirar Daniel de cena. Só que eles não conseguiram. É interessante que, nesta ocasião, Daniel ele já tinha um pouco mais de 80 anos de idade. Daniel, quando chegou ali em Babilônia, Daniel ele era um jovenzinho e Deus sempre esteve com ele e cuidou dele por sua fidelidade, dele e de seus amigos. Vocês lembram da história da fornalha de fogo, quando seus amigos também tiveram que tomar uma decisão e foram fiéis a Deus e Deus honrou a eles? Agora mais uma vez isso estava passando. E então, quando esses homens eles não conseguiram instituir, não conseguiram buscar provas que derrubassem Daniel da sua posição, eles então pensaram que a única maneira que eles teriam para conseguir tirar Daniel de cena era mostrar para o rei que Daniel ele não cumpria suas leis. E Daniel não iria contra a lei de Deus. Então eles incentivaram o rei a instituir um decreto para que nos próximos 120 dias, ou melhor, nos próximos 30 dias, nenhuma pessoa dali do reino poderia se ajoelhar, poderia orar a outros deuses, a não ser adorar ao rei Dário. Agora, interessante que Daniel sabia que ele precisaria ser fiel a Deus. E mesmo sabendo que ele também iria contra a lei dos homens, sabe o que Daniel fez? Olha o que diz aí o verso 10, eu quero te convidar para você ver, olha que interessante. No verso 10 diz assim, olha: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. Orava
3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Mesmo Daniel sabendo que ele estava indo contra a lei do seu rei, Daniel, ele não foi contra a lei de Deus. Daniel, ele foi firme na sua decisão. Ele não desonrou a Deus em nenhum momento. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que nós precisamos decidir orar e buscar a Deus e pedir sabedoria para Ele em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos que ser fiéis a Deus em qualquer situação da nossa vida. Você tem sido fiel a Deus em todas as situações da sua vida? Será que quando você está sozinho, seja na escola ou seja na igreja, você demonstra a fidelidade que você aprende em casa da sua mãe, do seu pai, e principalmente a fidelidade que Deus pede para que eu e você possamos ser fiéis? Nós precisamos também decidir aceitar a Jesus como nosso Salvador e nos preparar, não só na idade de vocês para o batismo, mas para ser sempre fiel a Deus em tudo aquilo que Ele nos pede. Nós precisamos também decidir ser corteses e amigável e assim mostrar o amor de Jesus a outras pessoas. Daniel estava lidando com uma série de pessoas que não gostavam dele, que queriam o seu lugar. E mesmo assim, Daniel não demonstrou ódio, raiva e ira de jeito nenhum. Ele sempre fez o seu trabalho de maneira coerente. Sabe, eu e você, nós precisamos demonstrar o amor ao próximo sempre, em todos os aspectos da nossa vida. E nós temos que decidir falar de Jesus sempre aos outros também. As primeiras decisões que eu e você precisamos tomar na tua idade de aventureiro, na idade dos seus pais, na nossa condição, é colocar Jesus sobre todas as circunstâncias à frente em nossa vida. Nós vamos ter muitos desafios a enfrentar dia após dia, mas saibam que Deus nunca vai nos desamparar. Daniel, ele tinha um preço muito alto a pagar, porque ali o decreto foi assinado e naquela época o contexto, a cultura era de que quando o rei fazia um decreto, ninguém podia revogar esse decreto. Nem o próprio rei tinha o poder de tirar o decreto que era selado. E ali então, esses homens, esses outros líderes que estavam com inveja de Daniel, eles começaram a motivar o rei para que esse decreto fosse assinado, até que assim o foi. Durante esse período, ninguém poderia adorar outros deuses e se prostrar a outros deuses. E eles sabiam que Daniel descumpriria esta regra. E por isso eles queriam tirar Daniel de cena. E sabe qual seria a sentença para aquele que desonrasse ou descumprisse? Era esta mesmo. Era ser colocado dentro da cova dos leões. Naquela época, alguns líderes, algumas pessoas tinham zoológicos em suas casas e alguns animais exóticos. E estes animais serviriam como uma ferramenta para fazer grandes atrocidades com aqueles que descumprissem as leis. E uma delas, então, era usar para matar pessoas colocando ali dentro dessa cova junto com leões selvagens e ferozes. Daniel, quando soube deste decreto, Daniel, quem sabe, ficou preocupado, mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele tomou a decisão de continuar sendo fiel a Deus. Sabe o que Daniel fez? Daniel, ele continuou orando 3 vezes ao dia. E ele subia no andar de cima de sua casa, no quarto. Abria suas janelas de frente para Jerusalém, onde estava o templo. E ali, então, Daniel, ele orava, até que estes líderes viram e descobriram Daniel nesta situação. Capturaram Daniel, levaram ele até a presença do rei. E ali então, quando o rei se deu conta do que Daniel tinha feito, o rei ficou desesperado, porque o rei gostava de Daniel. O rei, ele era amigo de Daniel, mas ele não podia revogar, ele não podia voltar atrás naquilo que ele tinha decretado. E então, sem poder fazer nada, o rei pediu que levassem Daniel e colocaram ele dentro dessa cova com os leões. E ali a única coisa que o rei disse era que Daniel deveria orar ao seu Deus e pedir para que o seu Deus o protegesse. Naquela noite, este rei perdeu o sono e ele rolou para um lado e para o outro toda a noite. E ele pediu que naquela noite
não tocassem músicas para ele poder descansar. Ele ficou muito incomodado com tudo aquilo. Pela manhã, ele levantou da cama e foi direto aonde estava ali a cova dos leões, onde tinham jogado Daniel. E ali, com uma voz entristecida, ele começou a chamar: Daniel, Daniel, Daniel. E ali de dentro da cova dos leões, alguns instantes depois, Daniel, ele se apresenta: ó rei. E ali então Deus o protegeu, Deus o cuidou e fechou a boca destes leões. Naquele momento, o rei Dário entendeu que o Deus de Daniel era aquele que deveria ser respeitado. Aqueles que tentaram fazer um atentado contra Daniel, ele e seus familiares foram jogados dentro da cova dos leões. E o rei fez um novo decreto, que a partir daquele dia, o Deus que deveria ser adorado era o Deus de Daniel, aquele que protegia Daniel. Sabe, quais são as decisões que eu e você temos tomado em nossas vidas? Será que você é aventureiro? Será que você é adolescente, jovem? Será que você é irmão da nossa igreja? Você tem sido fiel a Deus em todos os momentos, quando você está sozinho, quando você está com a sua família? Daniel não tinha ninguém da sua família ali para protegê-lo. Daniel estava num lugar diferente da sua cultura. É claro que ele já estava se acostumando, já tinha se acostumado com os hábitos e ele sabia lidar com tudo aquilo, mas ele não se contaminou com os costumes ali daquelas pessoas pagãs. Ele continuou íntegro, assim como seus amigos também foram íntegros. Sabe, muitas vezes eu e você estamos sozinhos e as pessoas não estão nos observando. Mas lá em cima existe um Deus que nos observa a todos os momentos. E a única coisa que Ele espera de mim e de você é uma fidelidade. Fidelidade. Eu quero concluir essa história contando para você uma nova história, uma outra história. A história de uma professora lá de Brasília chamada Eliana. A Eliana, ela era casada com um militar. E o sonho dela também era ser uma militar. Certa ocasião, ela foi prestar uma prova de rua, onde ela precisava participar de uma maratona, que era um dos testes para ingressar nessa carreira militar. E ela precisava fazer a prova dentro de um período de tempo. E quando ela estava ali próximo da linha de chegada, faltavam uns 2 minutos ainda para terminar a prova. Ela parou antes de chegar a cruzar a linha de chegada e começou a questionar a Deus: Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Eu não quero fazer algo que desagrade o Senhor. E na sequência, Eliana então ultrapassou a linha de chegada. E ela foi selecionada para ela poder trabalhar, para ela poder estudar como militar. E ela foi selecionada e ali dentro do quartel, ela precisava participar de um acampamento de 5 dias, com alguns testes de sobrevivência. E interessante que nesse mesmo período ela descobriu que ela estava grávida. E agora, mais uma vez, ela ficou pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? E nesse momento, ela lembrou de um texto que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E quando ela foi, então, para este treinamento, e grávida, ela foi confiante que Deus cuidaria dela. Um amigo que estava lá também, um médico do exército, descobriu que ela estava grávida e ficou muito bravo com ela. O sargento, o comandante dela, quando soube da situação, disse para ela: mas Eliana, você está colocando a vida do seu filho em risco, da sua gravidez em risco. E agora? E ela então começou ali a dizer que Deus a protegeria e cuidaria cada vez mais dela. Até que esse sargento, ele pediu que ela fosse buscar um chá. E quando ela voltou, e ela pensou que ia tomar o chá, esse sargento começou a tomar o chá dela. E todos os dias deste acampamento, o sargento pedia para ela ir e voltar, trazer o chá e ele tomar.
Ao tomar aquele chá, ele estava protegendo Eliana e sua gravidez. E ele estava avaliando ela apenas nesse trajeto dela ir buscar o chá e voltar. E ali ela estava dispensada das outras atividades mais drásticas que tinham que ser feitas. Eliana passou no teste e agora ela se tornou também uma sargento do exército. Só que quando ela voltou para o quartel, ela tinha muitas vezes que ficar um período maior dentro do quartel, ali enclausurada, guardada, não é? E também tirar algumas rondas. Até que um dia ela precisava fazer uma atividade e estar de vigia, de sentinela, e foi exatamente escolhido o dia que ela adorava a Deus, que era o sábado. E ela orou a Deus mais uma vez, pedindo para que Deus a protegesse e não deixasse que aquilo ali acontecesse. Nesse instante, foi substituído, enquanto ela orava, foi substituído a data e o calendário ali, com os horários da guarda e da vigia. E um outro amigo então veio informá-la que, em vez dela fazer a guarda no sábado, ela faria a guarda exatamente na quinta-feira. Mais uma vez, Deus a livrou, porque ela queria ser fiel a Deus também na guarda do sábado. E assim ela foi crescendo ali dentro do quartel, e ao mesmo tempo que ela servia no exército, ela poderia também servir ao Deus verdadeiro. E ela continuou a sua carreira ali na vida militar. Até que um dia, um major a procurou porque sabia que ela era adventista do sétimo dia e foi questionar a ela e queria entender porque alguns alunos ali também desta escola militar estavam indo muito mal e seriam reprovados porque eles faltavam nas atividades do sábado. E eles não prestavam as provas que eram feitas no sábado. E ela queria entender, ele queria, esse major queria entender a quem que ele deveria recorrer, porque ele gostava dos alunos, para que eles não perdessem então o curso e não fossem reprovados. E Eliana então começou a contar quem eram os adventistas do sétimo dia, no que eles acreditavam e o que poderia ser feito. E Eliana então deu uma sugestão. Em vez do major falar com alguém, um pastor, alguém da igreja, pensando que pudesse resolver, Eliana deu uma sugestão. Por que então ele não poderia fazer com aqueles jovens da mesma maneira que quando nós precisamos prestar a prova do Enem é feito? Eles ficariam durante o período do sábado dentro de uma sala, e aí quando passasse o momento do pôr do sol, então eles poderiam fazer a prova. O major logo disse para ela que não teria condições de fazer isso, porque não tinha quem poderia ficar com eles durante o dia e depois prestar a prova com eles pós o momento do pôr do sol. Eliana entendeu naquele momento que Deus mais uma vez estava cuidando dela, estava honrando ela. E ela se apresentou e disse: eu vou ser a voluntária major para estar com eles. Ou seja, ela poderia adorar a Deus durante o dia com aqueles alunos e depois ainda estar com eles aplicando a prova, facilitando a vida para eles, para que eles pudessem fazer a prova e continuarem o seu sonho. Sabe, eu e você, todas as vezes que nós honramos a Deus, Ele sempre vai nos honrar. Quais são as decisões que eu e você temos tomado? Será que você, adolescente, será que você, pai, será que você, mãe, será que você, juvenil, você, aventureiro, tem decidido colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Por esta razão, o meu convite para você hoje é para que você cada dia mais seja fiel a Deus, para que cada dia mais você tome as melhores decisões na sua vida. É isso mesmo. Jesus está perto de voltar. E eu e você temos que ser um aventureiro de valor. Eu e você temos que ser um cristão de valor. E acima de tudo, deixar Deus ser o primeiro em nossa casa. Daniel, ele sabia que sofreria consequências graves em sua vida. Mesmo assim, ele decidiu não desonrar a Deus. Você tem que tomar decisões sérias na sua vida. Mas eu espero que você não desonre a Deus. Que na manhã de hoje, eu e você possamos deixar Deus entrar no nosso coração, cuidar da nossa vida, dos nossos ideais, dos nossos propósitos, e que nós possamos ser fiéis a Deus até a nossa morte.
Que Deus te abençoe, querido aventureiro. Que Deus te abençoe, querido irmão, querido papai, querida mamãe. E que juntos possamos vencer em Cristo Jesus. Podemos orar? Eu quero orar com você nessa manhã. Deus, acabamos de estudar a Tua Palavra. E aqui nós entendemos que nós precisamos ser fiéis, assim como Daniel foi. A melhor decisão que Daniel tomou foi de continuar sendo fiel e não desonrando o Teu nome. Se em algum momento nós precisarmos estarmos numa linha de frente, numa situação de decisão, que nós não desonremos o nome de Deus. Abençoe os nossos aventureiros, as nossas crianças da igreja, os nossos adolescentes, os nossos jovens e a cada irmão, para que juntos nós possamos crescer em espírito e verdade. Abençoe este sábado lindo. Continue abençoando os diretores, os líderes, aqueles que estão na linha de frente trabalhando com os nossos queridos das nossas igrejas e que juntos possamos crescer em Cristo Jesus. Entrego a nossa família, a nossa casa em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.